Costa Ocidental anda por aí à procura do que são pessoas lindas. Desta vez, na Ilha das Flores, num momento em que procuramos comemorar e celebrar a vida através de uma homenagem ao poeta já falecido Pedro da Silveira, fizemos juntar na ilha figuras de primeiro plano da literatura e da escrita açoriana. Connosco, um homem que escreveu um dos livros mais medalhado da história da literatura açoriana, João de Melo, Gente Feliz com Lágrimas. Poucos são os nossos ouvintes e telespectadores que não conheçam este livro e este nome. É com ele que vamos ficar agora à conversa. João de Melo, vamos começar pelo nascimento, Achadinha, São Miguel. No Concelho do Nordeste, exatamente, enfim, o oposto de Ponta Delgada, portanto, um lugar de grande e total ruralidade. E, digamos, nos velhos tempos em que as famílias eram muito numerosas, em que a Achadinha, concretamente, teria à volta de 1.800 pessoas, hoje tem 300 e poucos, o que dá um pouco a ideia deste universo de saída, de saída e despovoamento até da própria ilha. Foi nesse tempo que eu vim ao mundo, que eu aprendi a conhecer e a amar os seres e as coisas, e que também um dia, depois de ver largar tanta gente da minha ilha para fora, eu próprio também saí e fui para o continente para aprender de alguma maneira a minha Portugalidade, que era um pouco teórica até então. Para o seminário dos dominicanos, uma ordem, digamos, de pregadores, de missionários, fui estudar para perto de Fátima. Fiz uma viagem absolutamente apocalíptica no navio Lima, cheguei a Lisboa a 3 de dezembro de 1960 e no final de uma grande tempestade marítima e de muito enjoo e muita doença a bordo, mas estive, digamos, a sofrer como com um choque no sentido positivo, um choque de Portugalidade, e também sofria uma sensação algo estranha que eu queria exprimir desta maneira. No espaço de 5 dias, sair de uma aldeia rural, de um concelho muito rural dos Açores naquela época, e ao fim de 5 dias entrar por via marítima na maior cidade portuguesa, Lisboa, foi sem dúvida para mim um choque de identidade que me abriu bastante a cabeça relativamente à minha ideia de continente, de Europa, de Portugal, de continentalidade. E foi como chegar ao espaço do concreto e de algo que eu tinha estudado nos livros de História e Geografia da Instrução Primária, de coisas que não existiam nos Açores e que eu fui conhecer no continente. E a aventura depois, enfim, foi de um certo entranhamento desse espaço e dessa linguagem e dessa visão dos tempos, sendo que eu levava comigo uma espécie de estigma que era de falar profundamente micalense, o micalense do Nordeste, e de ir estudar para um seminário de 150 alunos, todos continentais, e pelo meu modo de falar eu fiquei para sempre conhecido como o açoriano. O açoriano. E essa experiência do seminário não resultou numa saída para padre, porque já não era mesmo para resultar, ou porque se decepcionou pelo caminho? Como é que foi? Repare, eu por volta dos meus 13, 14, 15 anos, entrei, como acontece com muitos jovens, no período das grandes angústias existenciais, de fé, de crença, na dúvida, e perdi a chamada inocência daquela sabedoria religiosa que me tinha sido transmitida na catequese ao longo da minha infância e durante a escola primária,
e na qual eu aprendi a crer piamente nos mitos de Adão e Eva, enfim, nos mitos todos da Bíblia, do Evangelho e tudo mais. E quando, digamos, na minha adolescência, algo se abre na minha cabeça, a dúvida instala-se, mas a dúvida não é uma coisa passiva, é uma coisa carregada de angústia e, como tal, é muito produtiva. E, nessa medida, digamos, as coisas passaram-se com uma lógica absolutamente inflexível, não é? Eu fui de dúvida em dúvida e de angústia a angústia, eu fui descrendo e fui também arrastando o meu comportamento de acordo com essa descrença progressiva. E, claro, depois meti-me na política, na contestação, digamos, na consciência profunda do que era o salazarismo da altura, a pobreza, a falta de liberdade e por aí fora, e não tive nenhum problema em o manifestar dentro dos muros do seminário. E, como tal, digamos, foi uma questão de somar subversão política ou conspiração política com forte desconfiança de abandono da fé, para, num belo dia, sobre um pretexto qualquer, ser expulso, como foi o que aconteceu comigo, expulso do seminário, em obra de fim de meia hora, se tanto, de conversa com o padre diretor, que me mandou fazer as malas e desaparecer e que, inclusivamente, me proibiu de me despedir dos meus colegas, não é? Que foi absolutamente sumário, não é? Foi uma sentença inapelável. E qual é a ideia que tem hoje dos seminários e dos padres, e se calhar até de Deus? Mudou alguma coisa ou esse choque que teve, provavelmente terá sido um choque, com essa saída mais ou menos intempestiva, isso o que é que ficou depois lá dentro? É sempre traumático, mas pelo menos foi uma lição que eu já tinha assimilado e que hoje passou a ser um dado adquirido. E, efetivamente, os chamados seminários menores são um erro, sempre foram um erro. Um rapazinho de 10 anos não sabe se quer ser padre, nem sabe se esse é o seu caminho, porque o ser padre, seguir uma vocação religiosa, significa, primeiro que tudo, uma renúncia ao mundo. E a gente só pode renunciar àquilo que conhece. E aos 10 anos não se conhece o mundo, e antes disso, porque normalmente as vocações são boleadas um pouco antes. De forma que comigo aconteceu algo de absolutamente natural, digamos, de alguém que viu uma outra luz por cima daquela que estava na minha cabeça e que me deu uma espécie de transcrição do mundo em que me apetecia viver. Evidente que eu hoje sou aquilo a que se designa um agnóstico da fé. Recuso absolutamente a ideia do ateísmo total, porque há sempre mistérios que impendem sobre a nossa consciência e sobre a nossa inteligência, sobretudo isso, que nos levam digamos, a querer supor, ou pelo menos a desejar, que o fim inevitável da nossa condição neste mundo não seja pura e simplesmente a morte, o enterro digamos, e o fim absoluto e total, que é do corpo e da alma. A questão da alma, de querer na alma e de querer na alma como destino, ou de querer na vida como a continuidade do ser, é efetivamente algo que põe em causa a nossa própria percepção da condição humana. E enquanto eu não tiver a certeza absoluta de que a morte é mesmo o fim total, digamos que a minha angústia continua, que o meu poder de auto-interrogação acerca do além, e digamos que eu suspiro por uma espécie de certeza ou de estação de apontamento a uma certeza maior relativamente a esse universo de grande angústia que eu sei que me espera, cuja hora se aproxima cada vez mais, mas que me leva efetivamente a ser e a crer sobretudo no homem universal, no homem deste tempo e destes lugares,
e a querer, digamos, transpor para a minha literatura também um pouco desta minha concepção das coisas e do mundo. O João recebeu N prémios. Poucos autores açorianos terão recebido tantos prémios na sua vida, mas tudo isto teve um começo. Qual foi o primeiro texto que apareceu? Foi na escola primária ainda? Foi no seminário. Foi no seminário. Eu primeiro converti-me num grande leitor no tempo das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, quando levavam para as aldeias e vilas do interior do país, naquelas carrinhas levavam autênticas bibliotecas que nós podíamos requisitar e usar durante... E, portanto, entreguei-me à leitura com grande paixão. Foi também uma aprendizagem muito profunda. E quando de certa maneira, compreendi o que era o literário, e, digamos, o que era a linguagem do literário e do poético na vida do homem, também quis experimentar as minhas capacidades na expressão, sobretudo, sentimental e claro, e como toda a gente, aos 15 anos, comecei pela poesia, que é, segundo parece, o apelo mais imediato. Lentamente, depois de anos de poesia, fui-me passando para a prosa, mas para a pequena prosa. Primeiro, digamos, as pequeninas histórias, depois as histórias mais alargadas, os contos, e foi assim que aos 25 anos, finalmente, depois da guerra, depois de ter sido seminário, depois de muita coisa vivida, consegui publicar o meu primeiro livro, que foi exatamente um livro de contos, chamado Histórias da Resistência. Portanto, foi uma longa aventura com a literatura dos outros para chegar à minha. E a guerra teve alguma influência depois nessa escrita, nessas Histórias da Resistência ou noutras? O que foi a guerra em termos de experiência? A guerra foi o episódio pior da minha vida e eu vivi uns quantos absolutamente abomináveis do ponto de vista da vivência pessoal. Mas a guerra é qualquer coisa que não se descreve porque nunca sai de nós. Portanto, quando se incorre em guerra, como eu incorri, como estive na guerra em Angola, na guerra colonial, há uma espécie de maldição de guerra que é algo que nunca mais sai de nós. Há guerras que duram para toda a vida e a minha continua a estar-me nos ossos, na pele e um pouco por dentro da cabeça também. Em todo o caso, a guerra teve, digamos, como um aspecto positivo, a necessidade que em mim criou também de escrever sobre ela. De escrever sobre ela para me libertar dela. Pelo menos para me libertar obsessivamente dela. E nesse ponto, aquilo que escrevi sobre a guerra e, enfim, os vários trabalhos que fiz sobre a história da guerra, das 3 guerras coloniais em África, serviram-me para confirmar e afirmar o meu equilíbrio interior. Passado, digamos, episódios de extrema crueldade, e onde eu tive, sobretudo, como missão, não andar aos tiros no mato, mas porventura algo de ainda pior. Eu era forrial enfermeiro e eu só tinha que estar onde era preciso. Onde estavam os feridos, os doentes, os mortos, que amortalhei, e, digamos, isto também as populações civis, homens, mulheres, crianças, velhos, novos, numa situação de guerra plena, total, e onde não havia médico. Portanto, eu era simultaneamente médico e enfermeiro, quer da minha companhia e de mais 2 companhias de angolanos que tinham vindo combater para o nosso lado, eram desertores dos movimentos que vinham combater para o nosso lado, e também de 2 aldeias que estavam sob a proteção da tropa portuguesa. E aí aconteceu-me de tudo, não é? Evidentemente que não cabe no âmbito desta conversa proceder aqui à crónica do que foi a minha experiência de guerra. Foi o pior possível. Mas o lado positivo, se é que nas guerras ainda há lados positivos, foi o encontro da minha sensibilidade e da minha competência, digamos, profissional, com a desgraça e a tragédia dos outros, com o ter podido valer a muitos que, sem o meu auxílio, teriam morrido, nomeadamente crianças, mulheres e também soldados. E isso é qualquer coisa que fica para sempre. E
E quando a vida não basta, pois a literatura lá está também para complementar de alguma forma essas experiências que nós nunca alienamos e que são profundamente nossas. Qual é desses livros, de todos os livros que escreveste, qual é aquele que tem mais a emoção da guerra? Ele, portanto, começou por ser um romance, numa primeira versão, a que eu chamei A Memória de Ver, Matar e Morrer, que depois de esgotado eu retirei e que reescrevi totalmente, e que é porventura um livro, portanto, reescrevi-o totalmente e foi de tal maneira profundo o trabalho da reescrita que eu achei que já não era o mesmo livro, e então mudei-lhe o título, chamei-lhe Autópsia de um Mar de Ruínas. E é, porventura, de todos os meus livros, aquele que é mais autobiográfico. Porque o Ferreal Enfermeiro, que é a personagem principal desse livro e que faz, digamos, a descrição e a crónica e a narrativa da guerra dos dois lados, o lado da população civil e o lado dos militares portugueses, esse narrador corresponde, digamos, à minha pessoa civil, não é? Corresponde. Evidentemente que o jogo literário, por vezes, serve para aparelhar um pouco mais a realidade e para a organizar, para a reorganizar. Mas não há nada naquele livro que eu não tenha vivido e, sobretudo, que não tenha sentido, e ao escrevê-lo foi para me libertar dessas sombras, dessa nuvem negra muito próxima da morte que esteve muito perto de mim durante 27 meses no norte de Angola. Quantos livros tens publicados? Muitos. Eu devo ter por volta de uns 25 livros de vários géneros, de vários variedíssimos géneros, mas onde a ficção obviamente predomina. E qual é desses livros todos aquele que deu mais gosto de escrever e aquele que ainda hoje apetece ler? Curiosamente, não é o livro meu mais conhecido, é um livro chamado O Meu Mundo Não É Deste Reino, que na altura em que apareceu foi muito bem acolhido, e gosto dele porquê? Porque acho que foi esse livro que fez de mim um escritor. Acho que eu até então não era um escritor no sentido em que não tinha ainda uma linguagem minha, apenas minha, ou pelo menos o mais minha possível, não é? Foi a partir desse livro, e é um livro que eu guardo com muito carinho e pelo qual tenho algum orgulho como autor, digamos assim. Gostei muito de ter escrito. De qualquer maneira, Gente Feliz com Lágrimas é o grande livro do João de Melo. Quando se fala de João de Melo, toda a gente relaciona com Gente Feliz com Lágrimas. Porquê? O que é que fez deste livro este best-seller que ele é? Eu não faço ideia, porque quando eu acabei o Gente Feliz com Lágrimas em 88, agosto, portanto pouco tempo, poucos dias antes de uma partida que já estava programada exatamente aqui para os Açores, para São Miguel, para o Encontro de Escritores, eu dei-o por findo e por acabado, mas em estado de exaustão, de cansaço absoluto, porque tinha vivido não sei quanto tempo com aquela escrita muito incomodativa e muito pesada, e depois fui entregá-lo ao editor porque efetivamente já não era capaz de melhorar. E a ideia que eu tinha do livro não era muito positiva, não era muito eufórica. Quer dizer, era o livro que eu queria ter escrito, mas não o sentia perfeitamente acabado. Entreguei-o à editora e fugi para os Açores, e lembro-me perfeitamente de na altura ter dito aos meus colegas escritores e amigos que tinha acabado um livro grande e que não estava nada seguro dele. E eles disseram, isso acontece com todos nós, quando estamos no final de uma obra, somos naturalmente seres um bocado mais suscetíveis, mais fragilizados, deixa lá que as coisas hão de ir por diante. E assim foi, o livro foi publicado. O editor não apostou muito em termos de publicidade, de promoção, isto digo comparativamente com outros autores, porque eu estava numa editora, e estou na mesma, que promovia muitos autores portugueses, portanto tinha mesmo uma coleção de autores portugueses. E estávamos num tempo em que se fazia grandes festas, grandes almoços, grandes imprensas, quando um livro aparecia. O Gente Feliz com Lágrimas não mereceu esse cuidado especial digamos, do editor, mas a resposta foi dada logo a seguir pelo chamado
do júri do Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores, que premiou o Gente Feliz com Lágrimas, que por via disso, no tempo em que os prémios efetivamente tinham algum peso e alguma medida na aventura dos livros, por via dessa premiação se transformou logo num best-seller. Quer dizer, o Gente Feliz com Lágrimas hoje tem 26 anos de idade, mas tem 25 edições, o que dá quase uma edição por ano e digamos, aí foram muitos milhares, no total muitos milhares de livros que se publicaram. E ainda hoje, porque um livro que dura há 26 anos no nosso mercado, sempre vivo, é necessariamente um livro que já passou de uma geração de leitores para a geração seguinte. Ainda hoje há naquele livro uma espécie de magnetismo secreto qualquer, que comunica profundamente com as pessoas, que leva muitas pessoas que o leem a dizer: eu também vivi isto. De alguma maneira, isto também é a minha história. É a história do meu país, do meu tempo, deste tempo, ou então, se não é minha, é dos meus pais, ou dos meus tios, ou coisa parecida. Talvez seja esse o segredo. Muita gente interpreta que Gente Feliz com Lágrimas é um retrato do povo dos Açores. Não é. É um retrato do povo português. Embora o povo dos Açores está lá representado de forma particular, ou há lá alguma coisa que nos diga que é mais Açores que continente, que é... Eu penso que sim. Penso que sim, que ele, primeiro que tudo, é um livro açoriano, não é? Sim. Sobretudo na primeira parte, que é a mais longa, é um livro açoriano, mas sem deixar de ser um livro português. Porque aquelas mesmas histórias contadas portanto, como a infância de uma família, a infância no universo de uma família, num tempo de pobreza, de ditadura, de falta de tudo, de isolamento, enfim, neste caso insular, era, digamos, o tipo de vida que havia no Portugal inteiro, não é? No Portugal inteiro, até nas próprias cidades. E nesse ponto de vista, quando o Gente Feliz com Lágrimas começa nos Açores e se transforma também num livro de saída, dos Açores para fora, ele inicia um movimento que foi comum a muita gente em Portugal, quer nos Açores, quer no continente, porque imigrava-se aqui diariamente para o Canadá e para a América, depois dos ciclos da Venezuela e do Brasil, não é? Mas quando eu chego ao continente e conheço o continente com 10 anos de idade, eu vejo que o ciclo de saída é o do interior, e a interioridade no continente há uma espécie de insularidade transposta. O universo de saída deles na raia da fronteira com a Espanha é sobretudo a Europa. França, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, etc. E era também uma imigração acelerada. E aí é que o Gente Feliz com Lágrimas volta a ser uma crónica do tempo e do espaço português e da sua dispersão pelo mundo. E há personagens, umas que vão para Lisboa, outras que vão para o Canadá, outras para a América, para a África. Também há uma história africana que não coincide, obviamente, com aquela que eu referi há pouco, relativamente à autópsia do Mar de Ruínas. E o conjunto... e depois o regresso, o 25 de Abril, e, enfim, e outras vicissitudes que o livro abarca, numa espécie de amplitude temporal que eu diria de cerca de 50 anos da realidade portuguesa. E desse ponto de vista ele transforma-se, creio eu, num livro português, num livro de Portugal, do Portugal contemporâneo nosso. Não sei, mas esse juízo, enfim, o leitor. De qualquer maneira, Gente Feliz com Lágrimas regressou agora às luzes da ribalta, traduzido em inglês. Quais são as expectativas do João acerca desta edição em inglês? Nenhumas, quer dizer, o melhor é de facto não ter expectativas, porque eu levei uma parte da minha aventura literária a enganar-me, a equivocar-me e a fazer apostas que por vezes não resultam. Quer dizer, eu limito-me a admirar-me com o que continua a acontecer-me, sobretudo em relação àquele livro. Evidentemente que gostaria que ele fosse lido, e muito lido, pelos americanos, e também pelos chamados portugueses de segunda e terceira geração, ou que já são americanos ou canadianos, porque talvez seja um livro que leve ao conhecimento dessas pessoas muito daquilo que eles ignoram acerca dos pais, dos tios, dos avós, não é? Que comungaram daquela história de família,
e que muitas vezes está na origem até de algum conflito de geração e de identidade entre pais, filhos e netos, não é? Que não é assim tão pouco frequente como verificamos no Canadá e na América. Mas se os americanos descobrirem naquele livro também uma parte de algo que está no interior deles, que é a imigração, eu creio que a América, se perceber pelo meu livro um pouco do que é o universo de imigração, a América também se poderá estudar e conhecer melhor a si própria, não é? É esta a pequena ambição. E onde é que foi já apresentado o livro? Na Califórnia? Foi na Costa Leste, foi portanto, na região de Boston e de Providence, porque a editora é exatamente da Costa Leste, e foi, digamos, em 2 momentos ou 3, mais uma intervenção televisiva, 2 ou 3 momentos de grande intimidade com aquele universo, digamos, descrito por Gente Feliz com Lágrimas, né? E numa viagem que eu considerei muito bem sucedida e muito gratificante. O que é que há de Açores, de Ilha, de Achadinha, de Açores, na alma do João de Melo? Tudo. Repare, os Açores foram e continuam a ser a matriz fundamental do meu modo de ver e de olhar e de entender e de amar, digamos, o mundo em geral, e também com uma forma de entender a literatura. Repare, eu falei há bocado no meu livro favorito, O Meu Mundo Não É Deste Reino. Esse livro, se for lido de uma certa forma, digamos, poderá ser considerado um livro um bocado louco. Mas se as pessoas entenderem que é um livro que espelha as grandes ingenuidades próprias da juventude, da infância, os fenómenos, os milagres, os prodígios que nos eram narrados pelas velhas avós, e de histórias nas quais nós acreditávamos profundamente. E se perceberem que eu me limitei a pegar nesse mundo arcaico, crente, herdado, e a acreditar nele como literatura, perceberão melhor, digamos, qual foi o tipo de abordagem que eu fiz aos Açores nesse livro em concreto. Por outro lado, enquanto açoriano, eu tive a preocupação de desenhar uma espécie de um ciclo, de uma trilogia, digamos assim, de livros, que de alguma forma fossem fiéis ao tempo, ao lugar e às pessoas dos Açores, sem abdicar de ser uma leitura possível do país total que somos nós e no qual estamos inseridos. E a minha ambição máxima foi sempre escrever livros açorianos que, por o serem, nunca deixaram de ser livros continentais também, e vice-versa. E digamos, o que eu tenho ouvido dizer, sobretudo em relação ao Gente Feliz com Lágrimas, é que ele é um livro de ilhas, mas também daquelas ilhas que existem no interior do continente, sobretudo fora do litoral. E quando o livro começou também a ter alguma aventura estrangeira, porque ele está traduzido em várias línguas, também se disse em Espanha, por exemplo, que aquilo podia ser um livro espanhol. Da mesma forma que eu conheço livros espanhóis que podiam ser livros rotundamente portugueses, e podíamos ir por aí e nunca mais acabar. Mas o grande mistério da literatura é ela nunca pertencer ao seu autor. Não nos pertence a nós. Ela sai de nós, mas quem faz o destino e quem dá um destino aos livros e quem designa, digamos, a literatura perene, separando-a da outra, é efetivamente o leitor. O leitor tem a palavra sempre, porque, evidentemente, como já tenho dito em algumas ocasiões, nós só gostaríamos de escrever obras grandiosas, obras grandes, universais, obras, digamos, com uma dimensão e com uma durabilidade que perpetuasse de alguma maneira aquilo que nós sonhamos por dentro dos livros. Mas o autor não sabe como fazer obras-primas, nem obras universais. Sabe fazer obras fracassadas, isso sim. Mas se eu soubesse o que era uma obra-prima, uma obra universal, é evidente
que nunca deixaria de escrever obras-primas e obras universais. Assim, enfim, tem que perder algum tempo com muitas obras menores para depois chegar a uma que Mas seja escreveu mais muitas que foram muito próximo de primas, porque recebeu muitos prémios ao longo deste tempo. Qual foi desses prémios todos que recebeu, e que foram vários, e eu aí vou remeter os nossos, as pessoas que nos virem, vou remetê-las para o Google, porque aí vão encontrar não apenas a biografia na Wikipédia, vão encontrar a biografia dele, mas vão também encontrar todas as obras e as obras premiadas. Mas desses prémios todos, qual foi o melhor prémio? Qual foi aquele prémio que lhe deu mais prazer? Todos dão prazer, naturalmente. Eu acho que foi o primeiro, portanto, o grande prémio do romance da Associação Portuguesa de Escritores, que na altura era um prémio de grande prestígio e de grande valor monetário também, e que impunha, digamos, o livro à consideração dos leitores. Hoje não há, assim, prémios que declaradamente, digamos, sejam prémios que vendam livros, não é? Quer dizer, que transformem os livros em best-sellers, embora também o contrário também seja verdadeiro. Mas, repare, eu há muito tempo que não tenho prémio nenhum, há muito tempo, muitos anos mesmo, e não estou absolutamente nada intranquilo com isso, nem desassossegado. Quando me aconteceram os prémios, eu creio que tive a humildade suficiente para aceitar o veredito dos outros. E, claro, e para tirar daí o devido proveito. Também não sou hipócrita, não é? Agora, nunca me movi no sentido de uma candidatura, de um prémio, de ir a correr para ver se apanhava aquele comboio em andamento. Embora saiba que mais do que os prémios que eu ganhei, foram muitos os prémios que eu perdi, desde então até à data. E esse é o fadalho de qualquer escritor. Quer dizer, o melhor é não cuidar de prémios. Sim. Não os trazer, digamos, de baixo. E quais foram as referências, ou seja, quais foram os escritores que o inspiraram? Como escritor também. Terá havido, com certeza, autores que o inspiraram quando era jovem, mas depois, ao longo da vida, quais são as grandes referências? Olha, eu aprendi imenso com aqueles autores portugueses que foram selecionados naquele que se chamava o livro da seleta literária, do antigo 6º, 7º ano, que agora é o 11º e 12º, mais coisa, menos coisa. E aí havia como que uma espécie de cânon literário que nos trazia desde a Idade Média até aos nossos dias. Eu lembro-me que o último autor que vinha nesse livro pelo qual estudávamos era o José Régio, e antes havia o Torga. E já não me lembro se o Fernando Namora também, e por aí fora. E depois recuávamos de século para século e íamos contactando com uma espécie de ideia do que é o literário português. E foi aí, digamos, a minha escola. Depois, quando me aproximei mais das chamadas obras completas, obras narrativas completas, descobri uma grande paixão por Lessa de Queiroz, que é um escritor, para mim, absolutamente extraordinário, de muitos pontos de vista. Não apenas pela maneira como, pelo seu estilo próprio, pela sua prosa, que é maravilhosa, mas também pela visão do mundo, pelas críticas sociais que ele fez, que ele perfilhou, e até por uma certa incompreensão que fez dele, digamos, um escritor de alguma forma execrado por algumas pessoas. Eu lembro-me uma vez quando estava em estágio como professor, que a minha orientadora de português teve um dia esta saída. Essa de Queiroz, esse nem é português, é um estrangeirado. E eu, claro, calei-me, mas fiquei cá a remoer e disse cá para mim, tomáramos nós termos muitos estrangeirados na cultura portuguesa, muito mais do que aqueles que temos, tomáramos nós termos muitos, essa de Queiroz, digamos, essa medida. Depois, é claro, a seguir ao essa, vem praticamente os grandes autores portugueses do cânon. Eu gosto muito de Raul Brandão, que é, aliás, autor de um livro extraordinário sobre os Açores e a Madeira, as Ilhas Desconhecidas, e que tem uma prosa com a qual eu, de certa forma, me identifico, sobretudo pelo lado da poética, da narrativa.
E na poesia também, gostei imenso sempre do Camões, foi sempre um poeta que eu admirei muito, e agora, modernamente, o Fernando Pessoa. Depois há todo aquele conjunto de autores estrangeiros que têm muito, que insinuam muita coisa para dentro de nós e que nos obrigam a descobrir outros imaginários que não existem cá dentro. E aí eu acho que o Kafka e o Camus e o Gabriel Garcia Marques e os latino-americanos tiveram de facto muito poder em mim, muito mesmo. Mas, e também o grande do Crime e Castigo, Dostoiévski, o grande Dostoiévski, que é um escritor russo imenso, que nos deixa sempre um traço de grande caráter e de grande profundidade e que nos marca de uma forma indelével, não é? Mas repare, todos os dias eu me comovo com textos, com autores, com gente que aparece, as novas gerações, livros até de escritores maduros que reaparecem por aí fora. Digamos, há aqui uma dinâmica de identificação com o literário que não tem fim, E depois, a grande ilusão consiste em nós termos a ideia de que o fim dessa obsessão literária vai ser a nossa própria escrita, mas nunca é, porque nunca é perfeita, nunca está acabada. Para quando o Memorial do Convento do João de Mel, o grande livro, o Prémio Nobel... Não, eu não, digamos, não. Seria um pouco tolo da minha parte estar a admitir essa ideia. Efetivamente, o melhor dos prémios é não contar com eles, muito menos o Nobel, não é? E seguir um caminho. Eu tenho um itinerário a cumprir, que já desenhei para mim próprio. Já aludi à minha trilogia açoriana, à Guerra Colonial. É um outro livro que escrevi sobre um romance que põe o problema da relação entre Portugal e Espanha, que sempre foi um pouco conflituosa e sobretudo estranha. Perdão, gosto muito de escrever contos. Tenho vários livros de contos, tenho muitos contos inéditos comigo para publicar proximamente. Experimentei temas e universos muito distintos. Fui seduzido por África. Meditei muito sobre a ideia do além, da morte, sobretudo no livro. E o meu caminho é esse. E é por ele que eu vou continuar. Com ou sem prémios, com ou sem. A mim o que me interessa é o leitor. E o próximo livro já está? Há algum livro que esteja pensado e que ainda não esteja escrito, que não materializou ainda, mas que gostaria de ser o último ou dos últimos? Eu não sei quando é que vai ser o último, não, porque a ideia do fim é uma ideia que me aflige bastante, não é? Não tenho pressa nenhuma de estar por lá, eu quero viver até aos 87 anos, no mínimo, que é para escrever até morrer, porque percebi bem que o maior sentido da minha vida transforma-se cada vez mais na literatura. Essa é que é a ordem do meu mundo, é a esfera do literário. Evidentemente que depois há as relações humanas, familiares, tudo isso, enfim, e não sei se Santos depois-se por meio ou se caldeado com tudo, mas eu tenho um itinerário, sei os livros que vou escrever. Neste momento tenho já pronto um conjunto de contos, 17 contos, que dá um volume bastante grande, que possivelmente publicarei para o ano. E tenho um romance também, ainda sem título, na página 230, que também vai ser uma obra longa, que vai talvez para o dobro destas 230, e que eu quero acabar, digamos, talvez no próximo ano, neste e no próximo ano. E depois não tenho problemas, porque estou sempre a ter ideias para livros e tenho temas. Gostaria também, por exemplo, um dia de fazer um bom romance sobre os professores em Portugal, que é um tema que apaixona muita gente e o livro seria também no sentido de uma certa separação de águas, de não embarcar muito no universo negro que impende sobre a pessoa do professor em Portugal, na opinião de muitas cabeças que estão equivocadas, mas que também fosse um livro que, além de fazer justiça aos professores,
dignificasse a condição docente como um desígnio nacional que não pode ser marginalizado e muito menos diminuído. Esse era um assunto que nos levaria muito longe, como é fácil de imaginar. Uma pergunta importante sobre as impressões acerca das outras ilhas, que não São Miguel. As Flores, qual é a impressão que guarda? Olha, eu em 97 e 98 andei por aqui e por todas as ilhas dos Açores, fazendo 2 percursos, um marítimo à volta das ilhas e depois outro terrestre com guias locais. E assim foi também com as Flores. Andei com o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores no barquinho à volta da ilha, eles nas suas investigações e eu na contemplação e no estudo da terra, e depois desembarquei e corri a ilha em vários sentidos, com um guia local, que me ensinou, que me explicou as paisagens, as coisas, a história, a pequena história, que me mostrou, e isso passou-se com todas as ilhas durante 2 verões. Essa minha dupla viagem pelas 9 ilhas dos Açores deu-me aso a escrever um livro chamado Açores, o Segredo das Ilhas, que deu um álbum ilustrado com fotografias e imagens de pintores, etc, e que foi inserido numa coleção que a minha editora tinha na altura sobre lugares e cidades em que vários autores colaboraram. Eu fiz sobre os Açores, outros fizeram sobre o Porto, sobre Lisboa, sobre várias coisas. E esse foi um livro que eu tive um enorme prazer em escrever, porque era uma espécie de narrativa da paisagem açoriana na sua unidade e na sua diversidade. São 9 ilhas parecidas, mas também profundamente desiguais, e eu depois, à medida que ia escrevendo os textos, mandava-os para as pessoas de cada ilha que eu achava que estavam abalizadas para me corrigirem, para me dizer, olha, não é assim, claro. E esse livro, que infelizmente está esgotado, mas que se vai reeditar sem as fotografias, apenas texto, pretendeu ser, da minha parte, com alguma ousadia, uma espécie de réplica às Ilhas Desconhecidas do Brandão. Porque se tratava do conhecimento das ilhas e não das ilhas desconhecidas. Tenho esperança que ele regresse ao convívio com os leitores muito em breve, talvez no princípio do próximo ano. É um livrinho, digamos, de viagem que qualquer um pode trazer no bolso, que pode abrir perante as paisagens que lá estão nomeadas e os lugares e os monumentos e tudo isso. Esse foi um livro que me deu, que é muito açoriano, que é apenas açoriano, digamos assim. Depois, já não sei a que tinha Era sobre as flores, exatamente sobre as flores. As flores, eu chamo-lhe nesse livro As Flores, parece Flores, e como subtítulo Ilha de Todas as Ilhas. Justamente para dizer que é nas flores que eu vejo uma espécie de mosaico das 8 ilhas que eu percorri e que eu conheço. Porque não há nada nas outras que não haja aqui. Sobretudo pelo lado da beleza. Da grande beleza e dos grandes contrastes. Embora seja uma ilha que impressione, sobretudo pela sua pequena dimensão, mas onde, por isso mesmo, tudo está mais concentrado e, portanto, impressiona muito mais. Ao passo que São Miguel, que é de todas, como se sabe, a maior dos Açores, é capaz de existir o mesmo que eu verifico aqui nas flores, mas mais disperso, mais longínquo, mais distante. Portanto, é uma ilha para se procurar, ao passo que esta é a ilha da evidência, onde tudo está absolutamente em aberto e pronto, e oferecido ao nosso olhar. E eu guardo, obviamente, das flores essa grande recordação desse verão de viagens pelas paisagens e pelas pessoas da ilha. Terminamos aqui, porque por imperativos absolutamente normais, esta conversa com João de Melo. Poderíamos prolongá-la por muito mais tempo,
com mais assuntos e mesmo entrando mais ainda na literatura, nos livros escritos. Remeto os jovens que nos vejam a irem ao Google, a conhecerem melhor a obra e a adquirirem as obras de João de Melo, que se calhar se podem conseguir através da UOC e de outras livrarias virtuais. Quanto ao João de Melo, muito obrigada por ter estado aqui, obrigada por ter visitado a Ilha das Flores e por ter estado connosco nestes dias e por nos deixar esta memória leve, fluida e também bonita da sua escrita e da sua companhia. Muito obrigado e foi um prazer e muito obrigado pelo convite. Obrigada.